Disse-lhes: ouve e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce ao ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Amém? Amém. Até aqui a leitura. Bom, do versículo 10 até o versículo 20 que nós acabamos de ler, é a continuação de um mesmo acontecimento, de um mesmo evento que Mateus está narrando. No capítulo de número 15, ele já começa com os fariseus indo questionar Jesus do porquê que os discípulos dele estavam comendo sem lavar as mãos, né? Quebrando assim a tradição dos anciãos. Ou seja, já tinha uma tradição no meio do povo de Israel. Era comum de que eles não comessem, que eles não se alimentassem antes de lavar as mãos. Era praticamente um rito deles, né? E aí eles questionam Jesus pela prática dos discípulos de estarem se alimentando sem praticar essa tradição deles, né, esse rito. E aí Jesus responde, né, que muito pior eles faziam quebrando a lei de Deus. Eles não quebravam somente uma tradição, eles quebravam a lei de Deus, né, desobrigando uma pessoa de honrar seu pai e sua mãe sob o pretexto de algum tipo de oferta que seria dada ao templo e, portanto, que fosse dada ao templo seria consagrado a Deus, e a pessoa precisava dedicar aquelas finanças para o cuidado dos seus pais na sua velhice, né? Desonrando assim um mandamento que diz para nós honrarmos pai e mãe para que se prolonguem os nossos dias de vida na terra. Depois disso, nós vemos o que acontece agora nos versículos 10 ao versículo de número 20, né? A continuação desse mesmo evento. O verso de número 10 diz que Jesus chama a si a multidão e diz: ouve e entendei. Depois, quando Jesus repreende os fariseus por estarem questionando o motivo dos seus discípulos não estarem guardando as tradições que eles tinham, ele chama as pessoas que estavam sempre ao redor de Jesus, né? Jesus vivia sempre cercado de muitas pessoas que o seguiam para todo lugar para onde ele ia, e ele chama a atenção para que eles se atentem para o que ele vai dizer. O que Jesus vai dizer é algo muito importante que vai tratar justamente do que ele já estava tratando aqui desde o início do capítulo. Ele diz, no verso de número 11, é que nós aprendemos qual é a verdadeira fonte da impureza ou a verdadeira fonte da contaminação do homem. Tá? Os fariseus eles acreditavam que tinham que lavar as mãos, por quê? Porque eles poderiam, como eles, naquele contexto muito antigo, o judeu, às vezes ele era muito xenófobo. Então ele lavava as mãos quando chegava em casa, depois de ter ido no mercado, por exemplo. Por quê? Porque aquilo que ele tocou poderia estar imundo. Vai que um gentio, uma pessoa que não era judeu, que não era da nação de Israel, tocou e deixou aquilo imundo. Ele tinha que lavar as mãos para não tocar outra coisa e contaminar. Às vezes era essa a mentalidade que o judeu tinha. E aí nós vamos ver com Jesus qual é a verdadeira fonte de impureza. Versículos 10 e 11. O verso 11 diz: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem, né? Jesus vai dizer que aqui ele corrige a visão dos fariseus, né? Ele corrige a visão dos fariseus que enfatizavam que leis alimentares externas eram o que realmente tornava a pessoa pura, né? Cerimonialmente falando, né? Ela tornava a pessoa pura se ela se restringisse às leis de alimentação externa. E aqui a espiritualidade verdadeira não é apenas rituais externos, mas a transformação interna, porque Jesus está falando que o que contamina não é o que vem de dentro para fora, é o que sai do interior para fora. Então a verdadeira espiritualidade, a verdadeira comunhão com Deus, a verdadeiro caminhar com Jesus não é baseado em ritos externos e coisas desse tipo, mas é baseado numa transformação do caráter. Aquilo que a gente já vem acompanhando aqui
aos sábados, né? A regeneração do coração, né? É uma atitude interna que vai influenciar nas nossas externas. É o que Jesus está falando, que não é o que entra pela boca, ou seja, o que você come, que vai te tornar impuro de qualquer forma, espiritualmente falando, ou cerimonialmente falando, mas é o que sai de dentro de você. E a gente vai ver essa explicação um pouco mais à frente do que Jesus está falando. No versículo 18, mas o que sai da boca procede do coração e contamina a boca. Ou seja, o que torna uma pessoa impura, verdadeiramente falando, não é o que entra, mas é o que sai do coração. Né? A boca somente, ela só vai transmitir uma coisa que geralmente está no coração da pessoa. Né? Se ela tem um falar imoral, obsceno, violento, agressivo, ríspido, nada pacífico, é porque o coração dessa pessoa está nesse estado. Com essas palavras de Jesus a gente aprende isso. Assim como se a pessoa tem uma palavra temperante, uma palavra dócil, mansa, edificante, suave, boa, o coração dessa pessoa é também essas coisas. E com isso, é isso que nós aprendemos com Jesus aqui. Então ele vai expor para nós qual é a verdadeira fonte da impureza. Né? Diferente do que os fariseus acreditavam, tanto que eles tinham até essa tradição de estar sempre lavando as mãos para não contaminar nada que eles tocassem, principalmente os alimentos, porque se eles tocassem no alimento e consumissem com as mãos impuras, eles ficariam impuros. Tá? Jesus vai mostrar aqui claramente para a multidão que ouvia isso, e nós vemos agora Jesus trazendo um novo ensinamento para aquele povo, né? Trazendo o que realmente Deus queria que o povo entendesse através das suas leis cerimoniais. Outro ponto que nós observamos com a leitura que nós fazemos aqui é que esse conflito entre os fariseus e a verdade de Deus. Né? A gente vê aqui em um dado momento que os discípulos dizem que os fariseus ficaram escandalizados com o que Jesus disse. Ou seja, que o que Jesus disse foi um absurdo. Eles consideraram que o que Jesus falou foi um absurdo, até porque eles consideravam a tradição algo muito importante para eles, né? E a quebra dessa tradição para eles significaria um escândalo, um abuso, um absurdo de uma certa forma. E aí Jesus vai responder o seguinte, quando os discípulos no verso 12 dizem que eles ficaram escandalizados. Ele fala, ele, porém, respondendo, verso 13, diz, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Né? Isso pode nos fazer lembrar do que João Batista já tinha dito lá no capítulo 3, que nós já vimos, no capítulo 3 desse mesmo evangelho, sobre a árvore que não produz bons frutos, que é cortada e lançada no fogo. Mas nessa ocasião aqui, o que Jesus está falando não é necessariamente dos fariseus que serão arrancados, eles seriam de fato, porque a todo tempo Jesus estava repreendendo eles já eram identificados como essas árvores infrutíferas que João Batista já tinha mencionado. Mas o que nós vemos aqui, quando Jesus fala que seria arrancado algo que o Pai não plantou, mostra que tradições humanas sem fundamento divino não permaneceriam, seriam completamente destruídas. Quando ele fala toda árvore, toda erva que meu Pai não plantou será arrancada, está falando justamente de coisas como essa aqui, essas tradições, esses ritos, esses costumes que não são pautados na palavra de Deus, que não dão respaldo nenhum na pessoa de Cristo, eles serão aniquilados, serão destruídos, não permaneceriam. Tanto que a gente vê que muitos dos costumes que o judeu tinha, eles não vivem mais hoje, né? Apesar de que eles deveriam continuar vivendo, porque a fé deles é essa. Mas eles já não vivem muitas das suas tradições e costumes e elementos da própria lei de Moisés, por exemplo. Então é isso que Jesus quer dizer quando ele fala que o que Deus não plantou seria arrancado, não prevaleceria. Aquilo que Deus não apoia, aquilo que Deus não falou, aquilo que Ele mesmo não instituiu não prevalece. Essa tradição mesmo a qual Jesus estava se referindo, que nós estamos vendo aqui narrada desde o capítulo 15, é uma tradição meramente humana. Deus nunca falou que deveria se lavar as mãos necessariamente para que a pessoa fosse pura completamente diante dele. A gente vai ver algumas leis cerimoniais de purificação lá no Levítico, né? Mas a essa altura eles já estavam sobrepondo a própria lei de Deus com essas tradições. A gente vê Jesus também falando o seguinte acerca deles no verso de número 14. Deixai-os, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego que era outro cego, ambos cairão na cova. Isso aqui está falando, enfatizando o fato de que líderes religiosos
estavam espiritualmente cegos, levando outras pessoas à perdição. Lá no capítulo de número 23, nós ainda vamos chegar, no capítulo 23 do Evangelho de Mateus, a gente vai ver o próprio Jesus falando diretamente para os fariseus, combatendo eles, dizendo que eles faziam um discípulo, faziam um prosélito, e depois de haverem feito esse discípulo, tornavam ele 2 vezes mais filhos do inferno do que eles mesmos eram. Ou seja, faziam um discípulo e faziam ele ficar pior do que eles conseguiam ser. Então, o que Jesus diz aqui, quando fala que eles são cegos, condutores de cegos, é justamente isso, que eles eram líderes religiosos, cegos, não tinham conhecimento e a iluminação trazida pelo Espírito Santo na pessoa de Jesus Cristo. E, portanto, levavam as pessoas a também se entremearem nessas tradições e nessas deturpações da lei de Deus, e faziam essas pessoas ficarem até mesmo piores do que eles conseguiam. Ser mais endurecidos, mais carrascos de uma certa forma, né? E a aplicação disso que nós podemos acompanhar nesse trecho, nós devemos seguir a palavra de Deus acima de todas as tradições humanas, acima de todo qualquer mandamento que não tenha respaldo na palavra de Deus, né? E estar atento ao que Jesus mesmo já tinha dito no capítulo de número 7, acerca dos falsos profetas: pelos seus frutos os conhecereis. Estar sempre atento a líderes religiosos e espirituais que sejam falsos profetas. O próprio Cristo já tinha alertado sobre isso em outro momento. E aí, continuando a nossa leitura, nós vemos que os discípulos pedem a explicação. Eles pedem para Jesus explicar o que ele está dizendo. O que significa essa parábola? Pedro, tomando a palavra, verso número 15, disse: explica-nos essa parábola. Verso 16, Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce ao ventre e é lançado fora? Aqui nós vemos o ápice. Jesus expondo aqui o foco da corrupção do coração, o foco da corrupção do ser humano. Da onde que vem todo o mal que o ser humano pratica? Qual é a fonte? Da onde que vem os pecados, as imoralidades, os males, os maus pensamentos? Da onde que vem? Por que o ser humano é como ele é? E aí Jesus vai expor para nós aqui nos versículos 17 até o versículo de número 20. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração e isso contamina o homem. Jesus tinha dito antes que o que sai da boca é que torna o homem contaminado, torna o homem impuro. Não necessariamente comer sem lavar as mãos ou comer determinados tipos de alimento. Então agora ele fala o foco, né? O que sai da boca contamina o homem. Mas antes de sair, vem da onde? Antes de sair pela boca, antes das palavras serem ditas, elas vêm da onde? Qual é o foco da contaminação dessas palavras que são emitidas pela boca depois? Jesus vai dizer que é do coração, da sede dos pensamentos, sentimentos e vontades do homem. É isso que ele está dizendo aqui. Ele continua o texto dizendo: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Lá em Marcos capítulo 7, que é paralelo disso que nós estamos lendo, nós vemos a mesma lista: porque do interior do coração do homem saem os maus pensamentos, adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Uma lista até mais extensa do que a que Mateus fez aqui. Todos esses males procedem de dentro, contaminam o homem. Aqui Jesus apresenta qual é, de onde é que vem a contaminação, de onde é que vem a impureza, né? Os fariseus consideravam que o homem poderia ser considerado impuro diante de Deus cerimonialmente por conta de comer sem lavar as mãos, por conta de comer determinados tipos de alimento ou não. Eu cheguei meio atrasado, mas eu vi que você estava lendo Romanos 12, não foi? Romanos 14, não foi? 13? 14? 14. Onde Paulo vai tratar justamente isso, sobre a questão dos alimentos. Tem aqueles que preferem não comer determinado tipo de alimento e tem aqueles que não veem problema, que se alimentam e não acham isso um pecado, não acham que estão fazendo mal diante de Deus. E até as pessoas que vão pensar de forma contrária, que pensam que se comerem vão estar fazendo mal e se abstêm.
E em ambos os casos, quem come ou quem não come, come para a glória de Deus ou não come para a glória de Deus. Enquanto isso, os fariseus pensavam que a pureza espiritual, né, a pureza do corpo, a pureza cerimonial era alcançada através de se abster de determinadas coisas, determinados tipos de alimento, e com base nessa tradição que eles tinham de comer alimentos com as mãos sujas, né, com as mãos não lavadas. E agora nós vemos Jesus apresentando para nós que diante de Deus, diante do Pai, Deus Todo-Poderoso, o que realmente nos torna impuros, o que nos torna contaminados, o que torna o homem inapto, digamos assim, para a sua comunhão, digamos assim, com Deus. Ele está falando de tudo aquilo que procede do coração. O coração é a fonte de todo mal, é a fonte de todo pecado, é a fonte de tudo isso que nós vimos nas duas listas aqui, das quais Jesus falou. Em contraste com isso, nós aprendemos, né, como muitas pessoas gostam de falar, que você tem um bom coração, você tem que ouvir a voz do seu coração, você tem que ouvir o que o seu coração vai seguir seu coração. À luz dessas palavras aqui, a gente tem que fugir do nosso próprio coração. Por quê? Porque ele é a fonte de todos esses males. Com o que Jesus está dizendo aqui, ele é a fonte de todo o nosso pecado. O nosso pecado nasce primeiro no nosso coração. É o que, inclusive, o próprio apóstolo Tiago vai dizer na carta dele. Mas toda pessoa, quando ela é tentada pela própria cobiça, pelo que está dentro do coração, pelo próprio desejo do coração dela, que a pessoa é tentada. Então nós aprendemos com isso que, primeiramente, fazendo valer o que nós já lemos na palavra de Deus muitas vezes, é uma palavra conhecida, né, que nós devemos guardar o nosso coração porque dele procedem as saídas da vida. E a gente só guarda o nosso coração na pessoa de Jesus Cristo, né, reforçando sempre a petição diante de Deus para que Ele tenha misericórdia de nós todos os dias e não nos deixe entregues às disposições do nosso próprio coração, porque o nosso coração é isso aqui. O coração é que procede em toda sorte de males que o homem comete. Se o homem ele é adúltero, segundo o que Jesus está falando, ele é adúltero por causa do coração dele que é mau. E o coração dele é adúltero. Se ele é homicida, é porque o coração dele é homicida. Se ele é mentiroso, é porque o coração dele é mentiroso. Se ele cobiça, é porque o coração dele é cobiçoso. É isso. E não é somente alguns homens que estão livres disso. Todos os homens estão nessa condição. A diferença daquele que foi alcançado pela graça de Deus e tem o Espírito Santo é que ele é dominado. Né? Quando Jesus fala lá no Sermão da Montanha, bem-aventurados os mansos, né? A palavra manso ali no grego, no original, dá a ideia de amansado, de um animal, de um cavalo selvagem que foi amansado. Né? A diferença do crente para o descrente é que ele é amansado pelo poder do Espírito Santo para não recorrer às vontades más do próprio coração. Mas até mesmo nós, crentes, regenerados no Senhor Jesus, não estamos isentos de termos maus desejos, nós não estamos isentos de recorrermos a pecados, de recorrermos a desejos que não agradam a Deus. Então nós precisamos diariamente guardar o nosso coração em Jesus Cristo e pedir para que Ele tenha misericórdia de nós e faça a vontade dEle florescer no nosso coração e não nos nossos próprios pecados. Outra coisa que nós aprendemos aqui é que o homem não nasce bom. Né? Tem muita gente que acredita que o homem nasce bom e ele vai se corrompendo à medida que vai vivendo. E com a própria palavra de Deus nós aprendemos que também não é assim. Que o homem ele nasce predisposto para o mal. Ele já nasce mal, na verdade, já nasce corrompido. Acho que é o Salmo de número 58, eu não tenho certeza, que ele vai dizer: perdem-se os ímpios desde a madre, desde o ventre, andam errados desde que nasceram, falando mentiras. Ou seja, a corrupção do homem não vem a partir de uma determinada idade, não vem a partir do momento que ele ganha consciência e razão e vai vivendo, não vem a partir do momento que ele passa a ter determinados tipos de experiências. Essa contaminação que tem como fonte o coração, que Jesus está dizendo, veio desde a nossa concepção. É o que Davi fala, né? Que em pecado me concebeu minha mãe. Está falando justamente sobre isso. Desde quando ele foi gerado no ventre, ele já foi gerado nessa situação de pecado, né? Com essa herança que vem desde Adão. Voltando aqui para as palavras de Jesus, no verso 20, são estas coisas que contaminam o homem.
Ou seja, que coisas são essas que ele está falando? Todas essas que ele listou no versículo anterior, né? Furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicações. Ele vai dizer, são essas coisas que contaminam o homem. Deixando então bem claro que as tradições, que a cor da roupa que a gente usa, que a roupa específica que a gente usa, o sapato, o costume, o modo como se fala, como se comporta, não necessariamente vai nos contaminar, mas o que realmente contamina é a nossa depravação, é o pecado, é a iniquidade, é o mal que o homem comete que torna impuro diante de Deus, e não comer alguma coisa, deixar de comer outra, se vestir de uma forma ou não se vestir, né? E com base nisso nós vemos que o problema central do ser humano não é externo, mas ele é interno. Até porque externamente uma pessoa pode parecer ser de Deus, pode parecer ser boa. Os fariseus eram a maior referência religiosa para o judeu, né? Como um homem exímio que guardava a lei de Deus à risca. Eram figurões, né? Eram os maiorais, digamos assim, no meio do povo. Mas a gente vê que atos externos não significam absolutamente nada diante de Deus, que com base no que Jesus está falando é o interior que tem valor diante de Deus, até porque Deus ele nos julga conforme as nossas intenções, a intenção do nosso coração. Se uma pessoa faz alguma coisa boa, mas a intenção é ruim, o que adiantou ter feito alguma coisa que era boa? Deus sondou o coração e sabe que a intenção era má, sabe que a intenção era ruim, ou seja, julgou segundo a intenção do coração. Então, diante de Deus, o que vale são atos internos, não externos, né? Ele se preocupa mais com o nosso coração e não apenas com as nossas práticas exteriores. Só que, claro, como o próprio Jesus disse, né, ele vai dizer que, entre outras palavras, ele está dizendo que a boca fala que o coração está cheio, que o exterior é um reflexo do interior. Então a gente não pode só achar que não interessa o que nós fazemos diante das pessoas, o que nós fazemos de maneira externa, porque o que importa é o que está no coração. Não. O que nós aprendemos com as palavras de Jesus é que nós devemos ter o nosso coração transformado para que isso também transforme as nossas ações. Ele vai dizer lá no Sermão da Montanha, nós já acompanhamos, resplandeça a vossa luz diante dos homens, atos exteriores, atos externos, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. É o que ele disse, Mateus capítulo 5, versículo 16. Ou seja, nós devemos sim testemunhar de Jesus Cristo com as nossas obras, com os nossos atos exteriores. Mas esses atos exteriores devem ser provenientes de um coração puro, regenerado e com as intenções corretas diante de Deus. Então, nós já aprendemos com o próprio Jesus lá no Sermão da Montanha, acerca do jejum e outras práticas que ele ensina. Ele está ensinando ali um modo correto de se fazer alguma coisa para Deus e diante de Deus. Ou seja, com a intenção correta. Com a intenção correta. Se nós fazemos alguma coisa com a intenção errada, mesmo que pareça boa, diante de Deus não vai ter tanto valor assim. Nós não podemos nos vangloriar do que nós fazemos se a nossa intenção não for fazer para a glória de Deus e por amor a Ele e amor ao próximo. E com isso tudo nós aprendemos o que na verdade o próprio Jesus já vinha desenvolvendo há muito tempo, que é sobre a questão da regeneração do coração. Nós precisamos diariamente buscar. Por que nós buscamos a Deus todos os dias? Por que nós nos empenhamos a nos dedicarmos à comunhão, à comunicação com Deus, à oração, à leitura da palavra, à comunhão com os santos, à reunião aqui na igreja? Por que nós nos dedicamos? Porque o nosso coração ele é fonte de todas essas coisas que Jesus expôs aqui. E se nós não mantermos a nossa comunhão com Deus, à medida que nós vamos ficando longe dele, essas coisas vão começando a aflorar mais. Quando vai ver, está um crente completamente frio, um crente completamente... o crente nada a ver, que faz as coisas e pensa que não tem nada a ver. Então nós temos que diariamente mantermos próximos de Jesus Cristo, nos mantermos a nossa comunhão com Ele diariamente por conta disso. Porque o afastamento de Deus, o afastamento da sua presença vai começando a fazer com que o nosso coração vá tornando aquilo que ele é originalmente, que é mau, que é frio, que é cruel, que é corrupto, que é malicioso.
Né? Nós vemos uma ordenança em uma das cartas de Paulo, eu não vou lembrar exatamente agora, acho que é uma das cartas aos Tessalonicenses, que ele vai dizer: não extingais o Espírito. Ele está dizendo com isso, para não extinguir o Espírito, é para não deixar a frieza espiritual tomar conta, para não ficar insensível à voz do Espírito Santo quando ele disser para nós alguma coisa, visto que é ele que nos convence do nosso pecado. Se uma vez que ele está nos convencendo do nosso pecado, a gente resolver tapar os ouvidos, isso é extinguir o Espírito, isso é ignorar o que ele está falando e querer incorrer nas nossas atitudes que são más e são pecaminosas. Então, entendendo que a fonte da nossa contaminação é muito mais grave do que nós imaginamos, porque ela está dentro de nós, é o nosso próprio coração. A gente tem que ter essa constância do que Jesus também vai ordenar o tempo todo, que é vigilância. Vigiai, eu digo a todos, vigiai. É manter essa vigilância constante sobre o próprio coração, até porque não ter esse cuidado faz com que nós nos tornemos pessoas como os fariseus, que valorizam mais as tradições, que valorizam mais os ritos, que valorizam mais as doutrinas, do que a palavra de Deus e a verdade revelada na pessoa de Jesus Cristo. Nós tenhamos essa atitude de estar sempre olhando para o nosso próprio coração e sempre rogando a Deus misericórdia e clemência, para que nós possamos continuar a nossa caminhada rumo até o nosso Senhor naquele grande dia, porque não basta só nós começarmos bem. O que importa é nós terminarmos bem, continuar e não parar no meio do caminho, e não tropeçar, manquejar no meio do caminho, ou chegar lá, mas chegar como se estivesse com pedras no sapato, em dificuldade. Que nós possamos rogar a Deus todos os dias para que nos livre de um coração religioso, de um coração voltado somente para práticas e mandamentos humanos, nos lembrarmos sempre das palavras do Senhor Jesus Cristo, porque Ele chamou a multidão para se atentar, porque Ele está dizendo: venham e ouçam, está chamando a atenção para que ouçam o que Ele está dizendo. E de igual modo Ele nos chama para que nós tenhamos a atenção de ouvir o que Ele está dizendo para nós através dessas palavras que foram escritas. Aqui nós conseguimos ouvir claramente o Senhor Jesus falando através desse registro. E Ele está ensinando para nós sobre a religiosidade vazia e falsa dos fariseus, e que ainda permanece em muitos grupos religiosos hoje em dia, e qual é a verdadeira espiritualidade e o cuidado que nós devemos ter com o nosso próprio coração, visto que ele é a fonte da verdadeira impureza e contaminação do homem. Amém? Vamos orar nessa noite em agradecimento a essa palavra. Ó Deus, soberano Senhor dos céus e da terra, aqui se encontra o seu povo mais uma vez reunidos no nome do seu Filho Jesus Cristo, a quem o Senhor entregou pela propiciação dos nossos pecados. Ó Deus, nós agradecemos ao Senhor por essa dádiva, por esse privilégio. O Senhor dispôs do seu próprio Filho, seu amado e único Filho, para a nossa redenção, para a nossa regeneração, e para que nós possamos um dia estarmos para sempre juntamente com Ele, juntamente contigo. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor nos livre, dia a dia, passo a passo, de uma religiosidade vazia, de uma espiritualidade fria, de uma espiritualidade que em nada lhe agrada, mas que o Senhor enche o nosso coração de temor. Temor para que nós possamos ouvir e entender o que o seu Filho Jesus ensina para nós, para que nós possamos aprender dele, como ele mesmo já nos ordenou: aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, para que nós possamos encontrar justamente o que ele promete: descanso para as nossas almas, o descanso prometido que nós teremos no nosso coração aqui, o descanso aí na eternidade, onde o Senhor habita. Que o Senhor tenha misericórdia de toda a sua amada igreja ao redor do mundo, que o Senhor nos livre dos falsos profetas, que o Senhor livre os seus amados eleitos ao redor do mundo do engano religioso, dos ensinamentos doutrinários religiosos falsos, que nada tem a ver com a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, que nada tem a ver com a sua santa palavra, que nada tem a ver com aquilo que o Senhor nos ordena. Que o Senhor diariamente purifique o nosso coração. Nós somos completamente dependentes, ó Deus, do Senhor. Se não for a sua mão para nos restringir, se não for a sua mão para nos purificar, para nos santificar, nós estamos completamente entregues a todas essas coisas que o seu Filho Jesus falou, que procedem do nosso coração. Ó Deus, venha cada dia mais nos regenerar, venha cada dia mais nos transformar e nos conformar à imagem do Senhor Jesus Cristo. O Senhor venha nos conformar à estatura do varão perfeito, faça de nós
pessoas semelhantes, vai restaurando, ó Deus, dia a dia, a imagem e semelhança do Senhor em nós, que foi desfigurada pelos nossos pecados. Que o Senhor vai gerando essa transformação em cada filho seu ao redor do mundo, em cada eleito seu, em cada pessoa que o Senhor ainda há de chamar para junto de si. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor tenha compaixão e misericórdia de nós nesse ministério, que o Senhor continue nos guiando na sua luz, continue nos guiando na paz a qual o Senhor tem mantido aqui em nossos corações, que o Senhor nos livre de tropeçar, que nós tenhamos a nossa confiança voltada somente para o Senhor e não no nosso próprio coração corrupto e enganoso, por louvor da sua própria glória. É o que nós te pedimos e agradecemos por essa reunião, agradecemos por esse momento de culto, porque o que viemos fazer aqui é desfrutar de um privilégio que o Senhor mesmo nos concede. Nós não viemos aqui somente para preencher uma mera necessidade, mas porque o Senhor nos concedeu graça. O Senhor nos concedeu uma dádiva que é de estarmos na presença do Todo-Poderoso, nós pecadores que não merecemos, de estarmos aqui diante do Senhor para te louvar, para ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para dizer para nós. Que o Senhor faça crescer e enraizar nos nossos corações essas palavras que nós ouvimos, as doces e amáveis palavras do seu santo e amado Filho Jesus Cristo. Em nome dele nós agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós pedimos que o Senhor nos conduza em paz até aquele grande dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse eu agradeço por me oportunidade de estar aqui. Amém. Glória a Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Jesus pela sua palavra, pelas suas instruções, pela sua graça. Louvado seja o Senhor pelo nosso professor Mateus, que veio aqui e expôs hoje, dando continuidade. Irmão Adriano, nós estamos num trabalho de exposição, né? Nós temos cultos quinta, sexta, sábado e domingo. Porém, sábado é ensino da palavra. No sábado, nós estamos estudando a Bíblia mesmo. Começamos no Gênesis,